Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Faz quase uma semana que nós tivemos a oportunidade de assistir a conferência geral e agora eu quero assistir o discurso do presidente Russell Nelson, o profeta, vidente e revelador de nossos dias, e reagir. É a primeira vez que eu estou assistindo o discurso do profeta depois de ter assistido na conferência geral e a minha lembrança desse discurso, esses poucos dias nos passaram muitos, é que ele focou muito na segunda vinda de Jesus Cristo e ele falou muito sobre o que devemos fazer para estar preparados para essa ocasião especial. Mas agora eu vou revisar com vocês e fazer alguns breves comentários, tá bom? Vamos lá. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, sou grato ao Senhor por me abençoar com a oportunidade de falar a vocês. Meus olhos estão envelhecendo. Então, hoje vou apresentar minha mensagem com a ajuda de um teleprompter de mesa. É maravilhoso poder ter o profeta no centro de conferências. Nós não tínhamos certeza que isso ia acontecer porque ele já está bem velhinho, 100 anos de idade. Ele já não consegue andar como ele andava antes. Por exemplo, quando ele foi chamado para ser presidente da igreja, alguns anos atrás, é muito rápido, né? Tinha um vigor muito grande. Ele sofreu uma queda e isso deixou ele bem mais incapacitado no que tange a mobilidade. E ele está sentado numa cadeira, ele também está falando aqui que os olhos dele não são como antes, né? É interessante, ele deve ter feito cirurgia nos olhos, porque se você assistir discursos do passado, quando ele foi chamado, por exemplo, para o apostolado, em 1984, ele está usando óculos quase fundo de garrafa. Mas depois de um tempo ele já não usa mais, então suspeito que ele tenha feito alguma cirurgia. Agora o que ele está dizendo aqui é que ele não consegue olhar o teleprompter. Quando você vai no centro de conferência, você vê que há um grande no centro, é um vidro invisível. Para quem está olhando da plateia não consegue ver nada, mas para quem está no púlpito consegue ver aquelas palavras, né? E tem dois outros mais próximos do púlpito assim. Os discursos de conferência geral, caso vocês não saibam, eles são escritos antes das sessões de conferência, isso já faz várias décadas, e eles são submetidos a um comitê de correlação que vai revisar os discursos. Afinal, conferência geral é um momento onde a doutrina é ensinada para o mundo inteiro, então precisa estar de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, com as práticas da igreja, e eles então também têm como disponibilizar para os tradutores. Eu estou ouvindo aqui com vocês em português, originalmente eu ouvi em inglês, e a tradução só é possível dessa maneira tão rápida, simultânea, porque eles recebem um papel. É claro que o orador, às vezes, ele faz uma adaptação, ele muda alguma coisa, e os tradutores precisam estar atentos para fazer as mudanças necessárias, mas o presidente Nelson, ele vai ler o discurso dele, que ele preparou, nesse teleprompter de mesa, porque ele já não está conseguindo enxergar tão longe. Nesta conferência, o Senhor nos falou por meio de seus servos. Eu os exorto a estudar a mensagem deles. Usem essas mensagens nos próximos 6 meses como uma prova de fogo para saber o que é verdade e o que não é. Gostei muito disso que ele falou também. Para a gente usar os discursos da conferência geral, nós tivemos 5 sessões, né? 3 no sábado e 2 no domingo, como uma prova de fogo para descobrir o que é a verdade. Nesse mundo tão confuso, a gente precisa mesmo da orientação divina para discernir a verdade do erro. É muito legal o profeta nos dizendo, olha, uma forma de você ter uma bússola moral é usar os ensinamentos da conferência geral. Por isso a gente precisa estudar esses discursos constantemente. Eles estão disponibilizados na Biblioteca do Evangelho pelo aplicativo, no site da igreja. Precisa ser objeto das nossas discussões na família, na igreja. A preservação e reforma do Templo de Salt Lake e outras áreas da Praça do Templo
estão em andamento há quase 5 anos. As projeções atuais indicam que essa obra será concluída até o fim de 2026. Ele falou 2026 porque os americanos eles falam assim, né? Mas 2026. O templo, a previsão original, quando o presidente Nelson anunciou que ia ser reformado, o grande templo de Salt Lake, era de 4 anos, mas houve a pandemia, houve um terremoto em Salt Lake City, então tudo isso atrasou e agora é 2026. Eu não sei se o presidente Nelson vai estar vivo daqui 2 anos. Gostaria que estivesse, né? Mas a condição frágil que ele se encontra, eu não sei. Né? Eu também não quero prever nada com relação à saúde dele. Para mim, que ele continue vivo até o Senhor Jesus Cristo voltar. Porém, dá para ver que ele é muito animado com o fato do templo de Salt Lake estar sendo reformado. Quando ele fez o anúncio, dava para ver, né, que ele estava muito feliz, porque ele dizia, quero que esse templo esteja erguido no milênio e tal. E também, em várias outros discursos dele, ele mencionou o templo de Salt Lake. Então vai ser um evento incrível, com certeza. O Elder Stevenson, no discurso dele, falando dos próximos 10 anos dessa década, mencionou também o templo de Salt Lake City. E é legal saber, a gente tem uma previsibilidade aí, né? Com certeza todos nós vamos querer estar visitando a praça do templo e ver essa dedicação. Somos gratos por todas as pessoas que estão trabalhando nesse projeto gigantesco. Nos últimos 6 meses, dedicamos ou rededicamos 9 templos em 5 países. De hoje até o fim do ano, vamos dedicar mais 5. Inclusive, será dedicado o templo da Bahia, Salvador, Bahia. Temos hoje a satisfação de anunciar os planos para a construção de mais 17 templos. Ouçam reverentemente, por favor, enquanto anuncio os locais. 17 templos, é muito tempo. O presidente Nelson sempre anuncia muitos templos. Mas ele vai falar ainda nesse discurso que não é ele exatamente que está à frente desses anúncios, é o Senhor Jesus Cristo. É Deus que quer que mais templos sejam construídos e disponibilizados. E o interessante é que ele fala assim, ouça com reverência, mas a animação do povo é tão grande que até ali no centro de conferências, apesar da gente estar assistindo televisionado, né, pela internet, a gente consegue perceber que eles tiveram uma reação forte. Santa Ana, El Salvador. Medellín, Colombia. Santiago, Dominican Republic. Puerto Montt, Chile. Dublin, Ireland. Milan, Italy. Abuja, Nigeria. Kampala, Uganda. Maputo, Mozambique. Coeur d'Alene, Idaho. Queen Creek, Arizona. El Paso, Texas. Huntsville, Alabama. Milwaukee, Wisconsin. Summit, New Jersey. Price, Utah. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, conseguem ver o que está acontecendo bem diante de nossos olhos? Oro para que não deixemos a majestade deste momento passar despercebida. O Senhor está realmente acelerando sua obra. Sim. Tem um outro discurso que o profeta fala que quando ele era jovem, tinha pouquíssimos templos, né? Acho que 6 templos. E hoje, esse número, contando com aqueles que estão em construção ou anunciados, passa de 300, né? Então é incrível ver essa época. Eu lembro quando eu era jovenzinho,
as pessoas falando que nós vamos ter muitos templos, e citando profecias, né, que falavam que na Terra nós teríamos muitos templos antes da segunda vinda. E nós estamos vendo isso cumprir, e realmente o Senhor está acelerando a obra dele. Por que estamos construindo templos nesse ritmo sem precedentes? Por quê? Porque o Senhor nos instruiu a fazê-lo. Nossa, isso é muito direto. Por que a gente está construindo templos sem precedentes? É porque o Senhor instruiu o seu profeta a fazer. Então, é simples assim. A igreja foi abençoada com recursos nesses últimos dias e pode erguer esses templos. Também há membros da igreja espalhados por toda parte que justificam a casa do Senhor ser construída em vários territórios. As bênçãos do templo ajudam a coligar Israel em ambos os lados do véu. Isso é outra coisa importante também. Nós estamos vivendo num tempo de coligação, e isso significa que nós podemos nos unir à família de Deus, fazer as mesmas promessas de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o templo, ele permite que nós recebamos as mesmas promessas feitas aos patriarcas e nos tornemos membros da família de Deus. A gente começa no batismo, dom do Espírito Santo, mas a gente tem que ir na casa do Senhor. Além disso, a casa do Senhor permite que essas ordenanças sagradas sejam recebidas por aqueles que já morreram. Por isso que ele fala dos dois lados do véu. Essas bênçãos também ajudam a preparar um povo que vai ajudar a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Primeira vez, vai contando aí quantas vezes o profeta fala da segunda vinda só nesse discurso aí de 15 minutos. Não dá nem 15 minutos o discurso dele. Então, primeira vez que ele está falando aqui, que os templos, eles ajudam a preparação da segunda vinda. Como o profeta Isaías profetizou, e como imortalizado no Messias de Handel, quando Jesus Cristo retornar, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá. Nesse dia, o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo governará tanto da antiga Jerusalém quanto da nova Jerusalém, construída no continente americano. A partir desses dois centros, ele dirigirá os assuntos de sua igreja e de seu reino. Nesse dia, o Senhor será conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E os que estão com ele serão os chamados e eleitos e fiéis. Está bem claro o profeta aqui falando sobre a segunda vinda. Eu vi alguns comentários na internet, algumas pessoas destacando o fato de que ele falou sobre as duas capitais no milênio, outros destacando que ele falou sobre Isaías, sobre todo joelho se dobrará. Todas as profecias referentes à segunda vinda nós encontramos em Mateus 24, Doutrina e Convênios 45, 133, enfim, tem várias escrituras que falam sobre isso, e estamos vivendo nesses dias. O Elder Stevens falou da próxima década, mas não necessariamente vai demorar mais 10 anos para o Salvador voltar. Ninguém sabe a hora em que ele vai voltar, mas nós sabemos que está próxima. E com esse discurso do presidente Nelson, fica muito claro que a hora está muito perto mesmo. Irmãos e irmãs, agora é o momento para vocês e para mim de nos prepararmos para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este é o momento de transformarmos nosso discipulado em nossa mais alta prioridade. Em um mundo repleto de distrações perturbadoras, como podemos fazer isso? A adoração frequente no templo nos ajudará. Na casa do Senhor, nós nos concentramos em Jesus Cristo.
Aprendemos a respeito dele. Fazemos convênios de segui-lo. Passamos a conhecê-lo. Aí eu pergunto, será que o discipulado, eu ser um discípulo de Jesus Cristo, é a minha mais alta prioridade? Será que é a coisa mais importante da minha vida? Está acima de estudo, está acima de posses, está acima de pessoas? Será? Fazemos convênios de segui-lo. Passamos a conhecê-lo. Ao cumprirmos nossos convênios do templo, obtemos mais acesso ao poder fortalecedor do Senhor. Ok, ele está dizendo que para nos prepararmos para a segunda vinda, precisamos frequentar o templo, porque é lá que vamos conhecer o Salvador e que vamos receber poder fortalecedor. No templo, recebemos proteção contra os ataques do mundo. Vivenciamos o puro amor de Jesus Cristo e de nosso Pai Celestial em grande abundância. Sentimos paz e confirmação espiritual que contrastam com a turbulência do mundo. Eis minha promessa a vocês. Agora vamos prestar atenção, hein? Promessa de um profeta. E ele faz mais de uma aqui no discurso dele. Mas antes eu queria chamar a atenção pelo que ele falou, né? Que tem muitas distrações, que tem muita coisa ruim no mundo e que o templo e o foco em Jesus Cristo é que vai nos ajudar. Cada pessoa que busca sinceramente a Jesus Cristo o encontrará no templo. Olha só, é poder isso, né? Eu vi um pastor que assistiu à conferência geral junto com a esposa dele. Ele faz vídeos da igreja, apesar de não ser membro da igreja, ele está investigando na igreja e tal. E ele disse que algumas coisas, ele gostou muito da conferência geral, mas teve uma coisa, e não foi nem nessa sessão, foi em outras anteriores, que incomodou a esposa dele, incomodou ele também, que é o fato da gente dizer que o poder de Deus se manifesta nas ordenanças do sacerdócio, como se a igreja tivesse um monopólio do poder de Jesus Cristo, né? Só a gente pode sentir o poder de Jesus Cristo. E não foi isso que os oradores quiseram dizer, e não é isso que o profeta está falando aqui. Que a gente pode encontrar Jesus Cristo lendo a Bíblia, mas ele está dizendo, se você ir no templo, você vai encontrar muito mais sobre o Salvador, você vai conhecer muito mais. Essa é uma promessa que ele, como servo de Deus, profeta, está fazendo. Vocês sentirão sua misericórdia. Encontrarão respostas para as suas dúvidas mais inquietantes. Compreenderão melhor a alegria de seu Evangelho. Aprendi que a pergunta mais importante que cada um de nós deve fazer é esta: a quem ou a que entregarei minha vida? A pergunta mais importante é a quem ou a quem entregarei minha vida? É muito profunda, mas tem a ver com a prioridade, né? O que colocamos como prioridade? Minha decisão de seguir a Jesus Cristo foi a mais importante que já tomei. Durante a faculdade de medicina, obtive um testemunho da divindade de Deus, o Pai, e de seu Filho, Jesus Cristo. A partir de então, nosso Salvador tem sido a rocha sobre a qual edifico minha vida. Essa escolha fez toda a diferença. Essa decisão fez com que tantas outras fossem mais fáceis. Essa decisão deu-me mais propósito e direção. Ela também me tem ajudado a lidar com as tempestades da vida. Ok. A decisão de seguir Jesus Cristo é a mais importante que nós vamos tomar. E eu gostei quando o profeta falou que quando ele tomou essa decisão, quando ele era um jovem, estudando medicina, ele adquiriu um testemunho da realidade de Deus, de Jesus Cristo. Ele já contou outras vezes também sobre isso.
Isso ajudou ele a tomar outras decisões. E para nós é igual. Se a gente sabe que a igreja é verdadeira, a gente vai tomar decisões baseadas nisso. Se a gente sabe que Jesus é o Salvador do mundo, que somos filhos de Deus, as nossas decisões do dia a dia, mesmo as decisões pequenas e parece que não tem significado, são baseadas nisso. Então, se alguém te oferece um cigarro ou uma droga, você é um discípulo de Jesus Cristo, você sabe que tem que manter seu corpo puro, você não vai aceitar. Você também é membro da igreja e conhece a palavra de sabedoria. Fica fácil decidir. Então, assim, se você ainda não sabe que Jesus é o Salvador, que você tem um Pai Celestial, essa é uma coisa fundamental que você precisa resolver. Ir no templo, se você não pode entrar no templo ainda, ou não pode ir numa visitação pública, vá no jardim do templo. E lá vai te ajudar a conhecer a realidade do Pai de Jesus Cristo. E isso vai te ajudar em outras decisões da sua vida. O profeta agora, eu acredito que nessa parte, ele vai contar sobre 2 experiências terríveis, traumáticas, que ele teve, mas que por ele ter um conhecimento, um testemunho, ele conseguiu suportar bem. Gostaria de contar 2 exemplos. Primeiro, quando minha esposa Denzel faleceu inesperadamente, não consegui contatar nenhum de nossos filhos. E lá estava eu, sozinho, desolado e suplicando por ajuda. Felizmente, por meio de seu Espírito, o Senhor me ensinou por que minha querida Denzel havia sido chamada de volta ao lar. Com esse entendimento, fui consolado. Com o tempo, consegui lidar melhor com minha dor. Posteriormente, casei-me com minha... Ok, deixa eu falar da primeira experiência, então. Junto com a Denzel, o presidente Nelson teve 10 filhos. 9 meninas, 1 rapaz. E eles tiveram um casamento muito bonito, uma família linda. A Sister Webster, né, a Sylvia, que é uma das filhas do presidente Nelson, foi minha líder na missão junto com o presidente Webster. Eles foram o presidente e esposa durante o meu primeiro ano de missão. E dá para ver pela filha o quão bom ele foi como pai e também como marido. Então ele amava muito, e eu lembro ele falando sobre essa ocasião quando a esposa dele morreu, que ele dizia: eu sou médico, mas eu não tenho nenhum poder para deter a morte da minha esposa. Eu sou um apóstolo ordenado de Jesus Cristo. E o Senhor também não me autoriza a chamá-la de volta e impedir que a morte aconteça. E ele, eu não lembro pelo menos ele contar de detalhes o motivo que o Senhor revelou para ele porque a esposa tinha que partir, mas o que é suficiente a gente saber o que ele fala é que o Espírito confortou ele. E com o tempo isso se tornou mais fácil. Então, quão importante é a gente ter essa conexão com Deus, porque as coisas estão ruins, as coisas estão piorando. Guerras, rumores de guerras, brigas e toda espécie de mentira, enganações. A gente precisa do Espírito de Deus, a gente precisa dessa certeza, porque as provações vão vir para todos nós. Minha querida esposa Wendy, ela é a parte central do meu segundo exemplo. Quando Wendy e eu fomos designados para viajar a uma terra distante, ladrões armados colocaram um revólver contra a minha cabeça e puxaram o gatilho. Mas a arma não disparou. Durante essa experiência, nossa vida foi ameaçada. Ainda assim, Wendy e eu sentimos uma paz inegável. Sentimos a paz que excede todo o entendimento. Irmãos e irmãs, o Senhor vai consolá-los também. Ele vai fortalecê-los. Ele vai abençoá-los com paz, mesmo em meio ao caos. Isso é tão verdade. O Senhor vai nos abençoar com paz, mesmo em meio ao caos. Eu amo essa citação do profeta porque ela é verdadeira. Eu já senti na minha vida isso. Imagina você sofrer um sequestro relâmpago e o cara disparar a arma, mas ela não funciona.
o profeta foi poupado. Isso aconteceu, eu falei na minha live um pouco sobre isso, né? Onde que aconteceu e tal, vocês podem assistir essa live, que foi feita logo depois da conferência, mas para mim é muito verdade isso que o profeta está falando, né? Se eu posso dizer muito verdade, nem sei. É verdade. Se nós tivermos um testemunho do Salvador e procurarmos ser verdadeiros discípulos, ele vai fazer com que o caos seja substituído pela paz e tranquilidade. Por favor, deem ouvidos a esta promessa de Jesus Cristo. Estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Não há limites para a capacidade que o Salvador tem de ajudá-los. Ele sofreu de maneira incompreensível no Getsemane e no Calvário por vocês. Sua expiação infinita é para vocês. Eu os exorto a devotar tempo todas as semanas, pelo resto de sua vida, para aumentar sua compreensão da expiação de Jesus Cristo. Olha só, outra exortação que o profeta está dando aqui. Durante toda a nossa vida, é uma designação profética para o resto da nossa vida. Temos que estudar semanalmente sobre a expiação de Jesus Cristo. Eu não acho que ele está dizendo que nós temos que estudar o tópico específico expiação, mas nós temos que fortalecer nosso entendimento sobre Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez por nós. Meu coração dói por aqueles que estão atolados em pecado e não sabem como escapar. Choro por aqueles que sofrem espiritualmente ou carregam sozinhos fardos pesados, porque não compreendem o que Jesus Cristo fez por eles. Jesus tomou sobre si seus pecados, suas dores, suas tristezas e suas enfermidades. Vocês não precisam carregar esse fardo sozinhos. Olha só, todo aquele que está sofrendo não precisa carregar esse fardo sozinho, está dizendo o profeta. Ele vai perdoá-los quando se arrependerem. Ele vai abençoá-los com o que necessitam. Ele vai curar sua alma ferida. Ao se unirem a Ele, vocês sentirão que seus fardos estão mais leves. Se fizerem e cumprirem os convênios de seguir a Jesus Cristo, descobrirão que os momentos dolorosos de sua vida são temporários. Isso é poderoso, né? Os momentos de desafio da nossa vida são temporários. As provações, elas vão passar. Suas aflições serão sobrepujadas pela alegria em Cristo. Nunca é cedo ou tarde demais para se tornarem discípulos devotados de Jesus Cristo. Assim vocês vivenciarão completamente as bênçãos de sua expiação. Então, quando nós somos verdadeiros discípulos, não importa se começa cedo ou tarde, ele falou, não importa. Você vai receber as bênçãos da expiação de Jesus Cristo. Só o verdadeiro discípulo, aquele que segue o Senhor Jesus Cristo, que recebe todas as bênçãos da expiação. Serão também mais eficazes ao ajudarem a coligar Israel. Meus queridos irmãos e irmãs, em um dia futuro, Jesus Cristo retornará a esta terra como o Messias do milênio. Portanto, hoje eu os conclamo a rededicar sua vida a Jesus Cristo. Rededicar sua vida a Jesus Cristo. Eu já ouvi essas expressões antes em dedicações de templo. Quando vai dedicar o templo, normalmente eles falam, vamos rededicar nossa vida a Jesus Cristo. E o profeta está conclamando o mundo inteiro agora a ser
um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, se arrepender se necessário. Eu os conclamo a ajudar a coligar Israel dispersa e a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Coligar Israel é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, redimir os mortos e nos levar para mais perto de Jesus Cristo, aperfeiçoando os atributos do Salvador em nossa própria vida. E o profeta está conclamando, ó, façam isso. Eu os conclamo a falar de Cristo, a testificar de Cristo, a ter fé em Cristo e a regozijar-se em Cristo. Acheguem-se a Cristo. Isso me lembra 2 Nef 25, 26, né? Falamos de Cristo, pregamos de Cristo, então ele está conclamando a gente a ser um povo mais cristão. E ofertem a Ele toda a sua alma. Esse é o segredo para uma vida de alegria. Ok. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade para falar sobre a idade dele, né? 100 anos, não há tantas pessoas que vivem até essa idade. Ele poderia falar, o segredo de uma vida longa, mas ele quis dizer uma vida de alegria, porque não importa se sua vida é pequena ou se ela é longa. A sua vida pode ser alegre se for centralizada em Jesus Cristo. O melhor ainda está por vir, meus queridos irmãos e irmãs, Otimista, o melhor ainda está por vir, com certeza. porque o Salvador está voltando. O melhor ainda está por vir, porque o Senhor está acelerando sua obra. O melhor ainda está por vir, a voltarmos completamente nosso coração e nossa vida a Jesus Cristo. Ele deu 3 razões pelas quais o melhor ainda está por vir. 3 razões pelas quais podemos ter fé. Você anotou elas? Volta aí então e anota. Presto meu solene testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sou seu discípulo. Sinto-me honrado por ser seu servo. Em sua segunda vinda, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá. Esse dia será repleto de alegria para os justos. Por meio do poder das chaves sagradas do sacerdócio que tenho, declaro essa verdade a vocês e a todo o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Usando a autoridade divina que lhe foi dada, né? E ele possui as chaves do sacerdócio, como os outros apóstolos possuem também, mas só ele pode exercer todas essas chaves. Então ele está declarando essa verdade com essas chaves divinas que lhe foram dadas. Esse foi um dos discursos mais poderosos que eu já ouvi do presidente Nelson. Ele tem muitos discursos excelentes e esse foi bem assim poderoso sobre a segunda vinda e sobre o que nós devemos fazer para estar preparado para a segunda vinda de Jesus Cristo. Deixa seus comentários sobre esse discurso. O que você achou? Eu quero ler e ver suas perspectivas e também como nós podemos aplicar o que o profeta nos ensinou. Até a próxima!